No batuque eu me criei, na quadra ensaiei meu dom maior. Se a alegria na vida, na roda de samba, ela é bem melhor. No batuque eu me criei, na quadra ensaiei meu dom maior. Se a alegria na vida junto de vocês, ela é muito melhor. Aê! Esse é o Dudu Nicásio, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Dudu. Maravilha. Muito Dudu, obrigado gente, pelo convite. Mineiro de Oliveira, né, Dudu? Isso, tem mais isso. de uma década de carreira, 4 CDs, compositor do samba, do carnaval, agitador de muitos projetos culturais. Você fala mais de uma década, eles vão achar que eu sou velho, essa meninada aí, ó. É muita coisa, gente. E vai aqui contar um pouquinho da história dele com a gente. Aí. Bem-vindo ao programa. Eu que agradeço o convite, que bom estar aqui e conversar também, poder ter a oportunidade de trocar uma ideia com a juventude, com a meninada toda. Com a geração que tá vindo aí, né? Claro. São os alunos da Escola Estadual Pedro Aleixo. Obrigada por virem aqui participar com a gente. Antes de a gente começar o nosso bate-papo com o Dudu Nicásio, vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Tenho pena da minha tristeza, sufocada por minha alegria. Dudu, sua história é grande, mas vamos começar. Tudo começou foi no Carnaval de Oliveira? Foi no carnaval, não só no Carnaval de Oliveira, mas na rua de Oliveira, né? Nas serestas, nas cozinhas das casas em Oliveira, que sempre foram cheias de música, de cantoria, e na minha casa também. Como é que foi isso? Porque, na verdade, assim, lá sempre existiu, o carnaval nunca morreu no interior, assim, na cidade de Oliveira. Não. Porque nós passamos um tempo muito bom, muito grande, sem carnaval aqui na capital, né, gente? Lá o carnaval sempre foi muito forte. Já tem alguns anos que eu não vou ao carnaval, por conta que nos últimos anos passei a trabalhar no carnaval, então eu fico sem condição de ir lá e fico morrendo de vontade, assim. Agora, especialmente o que é muito bonito em Oliveira são os blocos, né? Os blocos de carnaval que é o que também é o mais atrativo aqui em Belo Horizonte, né? Então você tem blocos, alguns inclusive meu pai ajudou a criar, outros eu ajudei a criar. Então você tem bloco lá que tem mais de 30 anos, como Pelo Amor de Deus, que é um bloco que todo mundo um dia deveria passar uma sexta-feira de carnaval em Oliveira para ver o que é aquilo, assim. Como é que é? Todo mundo sai? Todo mundo sai de noite. A cidade inteira sai fantasiada. Então, assim, é um desfile de umas 10 mil pessoas, todo mundo muito alegre. É uma catarse, assim, coletiva. E desde pequenininho, então, você saía no carnaval, acompanhava muito. A família? Acompanhava muito. Os meus pais eram muito foliões. O meu pai, que já faleceu há muitos anos, ele era diretor de 2 escolas de samba. Lá também, durante uma época, hoje não mais, mas durante uma época tinha muita escola de samba. E ele dirigia 2 escolas que eram muito queridas na cidade. Uma chamava 13 de Ouro e a outra era a Voz do Morro. Então eu vivia com ele na quadra da escola. A quadra, inclusive, tem o nome dele, né? Assim como o teatro, eu falo sempre com muito carinho, porque, obviamente, morro de saudade do meu pai. Então eu lembro muito, assim, do carnaval começar muito cedo, assim, lá em Oliveira. Outubro, setembro já tinha carnaval. Já tinha carnaval nas quadras, tinha escola que não tinha quadra, então do lado da minha casa tinha uma escola da Vicentina, Cavadores da Folia, do lado da casa da minha avó, e era perto de uma praça, e ela guardava os instrumentos na garagem, assim, você entrava dentro da garagem, não tinha carro, tinha instrumento surdo, bumbo, e aí quando você entrava para dentro da casa dela, tudo era fantasia, ou seja, a casa dela era uma escola de samba, né? E quando você veio para Belo Horizonte, você veio novinho? Eu vim para fazer faculdade, fiz cursinho e depois me ingressei na faculdade. Então vim na idade dos meninos. Com que idade vocês estão? 17. 17, 18, estava terminando o ensino médio, né? E aí você veio com essa idade. Mas aqui, quando você veio, você sentiu essa falta do carnaval, assim? Porque apesar de a gente ter bons sambistas, nós ficamos um tempo sem ter o carnaval aqui, né? Para ser muito sincero, quando eu vinha, meu coração ainda estava lá, sabe? Então nesse período de carnaval, durante muitos anos,
eu nem pensava nisso, eu ia para lá, porque tinha os blocos, né? Então eu queria era arrumar minha fantasia para o Acorda Rosinha, para o Loucos Varridos. Acorda Rosinha você que fundou, né? Eu fundei junto com vários outros amigos, né? Que é todo mundo de pijama, no sábado de manhã. Agora eles mudaram o horário, passou para domingo. Mas ele era sábado de manhã cedinho. E aí a ideia era, a Rosinha era uma antiga sogra de um amigo nosso. Então a brincadeira era de acordá-la, né? Mas com isso a gente acordava a cidade inteira. Nossa, imagina a sogra, gente. Acho que hoje em dia ela não fica mais brava não, mas já teve vezes de ficar brava. Então agora aqui em BH você montou também primeiro em 2010 o Bloco da Cidade, né? O Bloco da Cidade. Você trouxe essa tradição do interior para cá, então? Na verdade, quando montei o Bloco da Cidade, a Belo Horizonte já estava, né, muita gente no mesmo momento fazendo isso, né? Então, assim, tem toda uma geração de pessoas que são muito importantes para a cidade que fizeram essa cidade pulsar, essa coisa alegre, né? E que tem influenciado no dia a dia das pessoas, tem influenciado na forma de reivindicar mesmo, né? Porque o carnaval tem essa coisa da festa, da alegria, de você extravasar, mas ele tem uma ação política muito grande, que é a hora de você falar, olha, agora eu vou pra rua, você queira ou não queira. E a festa na rua da cidade que você mora, né? E aí você ressignifica todo mundo aquele pode espaço e tal. Né? Então você tem blocos ali daquele momento que são... o Bloco da Cidade não existe mais, mas tem uns que são do mesmo período que são completamente fundamentais assim, nesse percurso, como o Bloco do Peixoto, né, o próprio Queixinho, que a gente estava falando, do amigo Gustavo e dos colegas, e tantos outros, né? O Tico-Tico. Então, eu estava aqui, já fazia muito samba, fazia muita coisa no espaço público, né? E também tinha uma ligação com a Escola Cidade Jardim, que essa história do carnaval também tem que se falar dessas escolas, porque não tinha os blocos, mas sempre teve as escolas, né? Inclusive na Serra mesmo. O Pedro Aleixo é da região da Serra, para quem não conhece Belo Horizonte, né, gente? Escola ali estadual. Da questão, pega ali o aglomerado da Serra, que é muito grande. Inclusive eu lembro do mestre Jonas, que eu estava comentando com vocês, que foi parceiro seu. Que foi um grande parceiro meu, muito querido e que faleceu muito precocemente, com 35 anos. Mas o Bloco da Cidade, no segundo ano, foi logo que o mestre Jonas faleceu, a gente saiu com o Bloco da Cidade lá da Serra, ali da Cardoso, e fizemos um bonecão enorme dele, e passeamos ali pela Serra e passamos pelo bairro, porque o mestre Jonas também tinha isso, ele não tinha medo de dialogar com a cidade inteira. Então ele ficava muito à vontade para chegar em qualquer lugar. Porque o carnaval é muito quebrar qualquer ele barreira. É muito democrático, né? Que eu acho que esse é um recado também para a juventude de periferia, que ele sempre foi muito forte nisso. Ele nunca se deixou, ali eu não posso ir, aqui eu posso ir. A cidade inteira sempre foi dele. Ele sempre teve acesso em todas as casas. Tanto que o momento mais importante da minha carreira eu tive com ele, que a gente gravou um DVD com a Dona Ivone Lara no Palácio das Artes, né? E ele lá, saindo lá da Vila Conceição, lá no maior Palácio das Artes, né, em Belo Horizonte. Então, ou seja... É democrático, né? Todo mundo participa, né? Dudu, vamos encerrar esse bloco com você tocando um pouquinho pra gente. Legal. E depois os meninos perguntando. Eu falei tanto do mestre Jonas que eu vou fazer uma homenagem para ele, para que vocês conheçam, né? Uma música, essa música não é minha, é dele, que chama Não Pagarei com Mal. E lembro dele batendo lá na minha casa na Rio Doce, no São Lucas, do lado da Serra, falando, ó, fiz uma música nova. E era essa aqui, ó. Não pagarei o mal com mal maior. Farei o que preciso for, sem tanto sofrimento, a busca de um bem maior. Não pagarei o mal com mal maior.